Você já se perguntou o que aconteceria se um jogador jovem, com apenas alguns lampejos de genialidade, fosse colocado na mesma balança que Messi? Essa comparação impossível, essa tentação da imprensa e dos torcedores, acaba de receber uma resposta elegante, porém contundente, de alguém que o conhece bem: Jordi Alba. E é aí que a história começa, porque quando um jogador que dividiu o vestiário com Léo no Barcelona e agora em Miami diz que não existe comparação, ele não está dizendo isso para diminuir ninguém, mas para nos lembrar que o universo Messi é um território sem fronteiras, um mapa que nenhum outro jogador conseguiu desenhar. Alba celebra a ascensão do jovem talento, reconhece suas habilidades, o coloca ao lado de nomes como Pedri, Gavi ou De Jong, mas imediatamente fecha a cortina. Messi não tem rival, e nessa frase há mais do que um elogio, há um aviso, quase uma ironia futebolística. Podemos nos empolgar com novas joias, mas não confundamos promessas com milagres. A história ficou ainda mais interessante quando surgiu uma foto de Messi visitando o novo Spotify Camp Nou há algumas semanas. Alba conta isso naturalmente, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Messi tem as chaves do estádio, e claro que tem. Se alguém merece abrir as portas daquele templo sem pedir permissão, é ele. Alba até ri da ideia de renomear o estádio, porque sabe que Léo não busca monumentos, ele busca respeito. E daí surge outro mini resumo desta história. Messi não precisa que o Camp Nou carregue seu nome, porque ele já vive na memória de cada torcedor. Enquanto isso, Jordi Alba se prepara para encerrar sua carreira. Aos 36 anos, ele admite que não é sua condição física que o limita, mas sua mente, o peso das viagens, da rotina, da família, uma confissão que soa como aquelas conversas de vestiário em que os veteranos explicam que o futebol não termina nas pernas, e sim na vontade de continuar. E em Miami, cercado por Busquets, Suárez e Messi, aquele grupo de ex-Barça, que parece um condomínio fechado de lembranças, Alba aproveita este capítulo final com a tranquilidade de quem sabe que já escreveu sua história. Não é curioso como o futebol sempre nos leva de volta às mesmas perguntas? O que significa ser irrepetível? O que faz Messi estar em um nível onde nem mesmo os talentos mais brilhantes podem ser comparados? Alba resume isso com uma frase simples, mas por trás pulsa uma reflexão maior. Messi não é apenas um jogador, ele é um fenômeno cultural, um símbolo que transcende camisas e estádios. E quando alguém como Jordi Alba, que viveu cada treino e cada partida ao lado dele, diz isso, não é um elogio vazio, é um testemunho direto. Messi não precisa de homenagens para ser eterno, mas o futebol precisa de homenagens para lembrar a si mesmo que houve um tempo em que um homem mudou as regras do jogo. E aqui surge a ironia sutil. Enquanto discutimos se Lamine Yamal pode ser o novo Messi, o próprio Jordi Alba nos lembra que não existe novo Messi, porque o original ainda está jogando, ainda está marcando, ainda é o ponto de referência. Nesta história, o que parece uma entrevista casual se transforma em um espelho do futebol moderno. Jovens estrelas que despertam esperança, veteranos que se despedem com dignidade e Messi, sempre Messi, como o centro ao redor do qual tudo gira. E então surge a pergunta inevitável: será que a obsessão por encontrar um sucessor é, na verdade, a maneira que encontramos de aceitar que Messi é insubstituível? O futebol precisa de novas figuras, precisa de histórias frescas, mas também precisa reconhecer que há capítulos que não se repetem. Alba sabe disso, diz com calma e nos deixa refletindo, porque por trás de cada promessa, por trás de cada explosão juvenil, sempre haverá uma lembrança que pesa muito, a lembrança de Messi. E se pensarmos friamente, o que Jordi Alba disse não é apenas uma frase sobre Messi, é um reflexo de como o futebol moderno funciona, porque toda vez que surge um garoto talentoso, a primeira reação é procurar uma semelhança, um molde, um espelho no qual encaixá-lo. E claro, o maior molde de todos é Messi. Mas aí está o paradoxo.
Quanto mais tentamos encontrar um sucessor, mais evidente fica que ele não existe. É como querer que todo atacante que surge seja o novo Maradona, e no fim, tudo o que conseguimos é colocar sobre ele uma mochila impossível de carregar. Alba, com sua experiência, entende isso. Celebrar Lamine Yamal não significa colocá-lo na mesma vitrine que Léo. Significa reconhecer que o futebol precisa de novas histórias sem apagar a original. O interessante é que essa reflexão nos leva a pensar em como o futebol constrói mitos. Messi não se tornou um mito por causa de um gol isolado ou de uma temporada brilhante, mas por uma constância que desafia a lógica. Ano após ano, jogo após jogo, ele reinventou o que parecia inalcançável. E quando alguém como Alba diz que não existe comparação, o que ele está realmente dizendo é que Messi não é um jogador dentro da história. Ele é a própria história. Não é curioso que até aqueles que dividiram vestiário com ele falem como se estivessem escrevendo uma lenda em vez de descrever um companheiro? E aqui surge outra camada, o tributo ainda pendente. Alba menciona isso naturalmente, como se fosse inevitável. E porque o futebol que tantas vezes esquece seus ídolos sabe que com Messi não pode cometer esse erro. Sua saída do Barça foi dolorosa, quase um rompimento. Mas o tributo virá. E quando vier, será mais do que um ato simbólico. Será a confirmação de que Messi pertence tanto ao presente quanto ao passado. Porque enquanto outros precisam de estátuas ou nomes de estádios, Messi precisa apenas de uma bola e de uma lembrança. A reflexão se amplia quando pensamos em Alba convivendo com aquele grupo de ex-Barça em Miami. Não é apenas nostalgia, é quase um laboratório de memória futebolística. Busquets, Suárez, Messi e Alba compartilhando bairro, jogos e jantares são a prova de que o futebol também se vive fora do gramado. E daí surge outra pergunta retórica. Será que essa convivência é o verdadeiro tributo, mais íntimo e real que qualquer cerimônia oficial? Porque no fim, o que permanece não são os títulos, mas as amizades que sobreviveram ao barulho. Alba também fala sobre sua aposentadoria, e aí a reflexão se torna mais humana. Não é o físico que o impede, mas a mente, o peso da rotina, da família, e isso nos lembra que o futebol, por mais épico que pareça, é feito de pessoas que sentem, que se cansam, que buscam outra vida. Messi, claro, continua jogando, mas até ele um dia terá que enfrentar essa decisão. E então, o que vai acontecer quando o maior de todos os tempos disser chega? Como o futebol vai reagir quando perceber que não haverá mais domingos? Com o Messi em campo, o futebol sempre busca o futuro, mas nunca deixa de olhar para o passado. E nessa interseção de tempos, Messi é o ponto de ligação. Alba sabe disso. Ele diz sem dramatismo, mas com a certeza de quem entende que há coisas que não se repetem. E aí está a chave. Não se trata de negar novos talentos. Trata-se de aceitar que Messi é irrepetível. A reflexão final é inevitável. O futebol precisa de heróis, precisa de comparações, precisa de histórias que prendam a atenção, mas também precisa aprender a conviver com a ideia de que alguns capítulos são únicos. Messi é um desses capítulos. Enquanto discutimos se Lamine Yamal pode ser o novo Messi, o que estamos realmente fazendo é reconhecer que ainda estamos procurando algo que já tivemos e que talvez nunca volte. Então, a pergunta permanece no ar, como um passe em profundidade esperando ser recebido. Estamos prontos para aceitar que Messi é um fenômeno irrepetível ou vamos continuar tentando fabricar comparações condenadas ao fracasso? Deixe sua resposta nos comentários e se inscreva, porque esse debate não termina aqui. Ele está apenas começando. E o futebol, como sempre, ainda tem muito para nos contar. E agora eu te pergunto diretamente, como se estivéssemos conversando na arquibancada. Você acha que algum jogador vai conseguir alcançar o nível de Messi? Ou estamos destinados a buscar comparações impossíveis? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva para continuar compartilhando essas histórias, porque o debate está apenas começando e o futebol, como sempre,
ainda tem muito para nos contar.